interessante vocês saberem o que é o marketing na mesa, né? O marketing na mesa é um bate-papo gratuito e descontraído em uma mesa de bar ou em uma sala virtual sobre como é possível construir reputação, ter visibilidade e aumentar o faturamento. A proposta é auxiliar o empresário a usar as ferramentas de comunicação, marketing e vendas de uma forma integrada e eficiente. O marketing na mesa, ele abraça a causa social da ONG Mensageiros da Esperança, por isso que nos nossos encontros presenciais arrecadamos 1 quilo de alimento, e nos demais, né, momentos incentivamos a campanha de doação recorrente. O projeto é realizado pela Publicar Comuniques e conta com o patrocínio da Marquesan Seguros, o apoio dos nossos parceiros, o Edu aí com a Mentor CX, a Leila com a Trupe Digital, o Evian com a MBS Digital, Noelle com a Prospect Leads Qualificados, o Felipe com a Momentos Eventos Corporativos, o Ricardo com o Estúdio K Fotografia e o nosso super DJ aí, o Felipe Rosa. O Marketing na Mesa está abrindo uma nova frente, que é o Marketing na Mesa in Company, em que oferecemos um treinamento corporativo personalizado para entender as principais dores das empresas em marketing e vendas, para juntos traçarmos, né, um direcionamento a favor do negócio do cliente. Então, sejam muito bem-vindos, e hoje a gente vai iniciar o bate-papo aí, né, Leila? É isso aí. O formato do Marketing na Mesa, geralmente, entrevista-se um especialista com um tema. Esse é um pouquinho diferente, porque nós, na verdade, estamos com 3 especialistas debatendo, a Thaís, o Eduardo e eu, para falar mais de planejamento de marketing, né? Então, esse está um formatinho um pouquinho diferente, mas, no final, em todos a gente acaba envolvendo mais gente, falando que tem um principal, dessa vez temos 3 principais. E a gente tem as atividades aqui, a gente quer transmitir para vocês de onde começar, né? O planejamento, assim, lá do zero mesmo, lá do comecinho. Não, muito bom. Bom, a gente, como a Leila colocou, a gente vai falar hoje sobre a parte de planejamento, de comunicação e marketing, e acho que a melhor coisa é a gente começar da base, né? A gente pensando, se você tem um negócio que ele é novinho em folha, você acabou de criar uma empresa, acabou de abrir um CNPJ, você não tem nenhuma ação de comunicação, marketing e vendas, por onde a gente começa, né? A gente vê que isso é uma dor bastante comum. A gente não só tem empresas estabelecidas que precisam melhorar isso para ter um resultado mais positivo. Então, vamos aqui supor que a gente está começando uma empresa do zero. Por onde que a gente começa? Leila, fala para a gente do branding, aquilo que você fala muito bem. Está cansado de falar, né, Leila? Esse é o comecinho mesmo. Branding, na verdade, é todo ponto de contato da empresa que comunica. Então, mesmo as coisas visuais, né, gráficas, como atendimento telefônico, a sua roupa quando você vai numa reunião, o seu tom de voz, tudo isso é branding. Então, é bom começar por aí, é bom você ter o que comunicar. Então, você cria esse começo, né? E eu acabei falando de nós 3, justamente, né, nessa ordem, mas eu esqueci de falar quem, que a Thaís é da Publicar Comuniques, que faz assessoria de imprensa. O Edu trabalha com satisfação do cliente e vendas da Mentor CX, e eu trabalho com marketing digital na Trupe Digital. Mas aí é isso, o branding é o primeiro passo. Aí depois, para onde a gente vai, Thaís? O que acontece, né? Não adianta a gente sair implementando várias ações mais elaboradas, como assessoria de imprensa, que é o caso de muitos clientes que eles pedem, se a gente não tiver a base construída. Então, o que a gente faz aqui na Publicar? A gente olha o cliente de uma maneira macro, né, faz aquela comunicação 360 na comunicação empresarial, chama os parceiros para trabalhar em conjunto, para a gente construir as etapas de comunicação, para poder chegar nessas etapas mais elaboradas, como imprensa, relacionamento. Né? Então, o que a gente precisa fazer? O plano de comunicação. Então, a gente precisa saber para onde ir, né? E é aí que eu chamo os meus parceiros para trabalhar comigo em conjunto para implementar essas etapas. Então, a gente precisa fazer os materiais institucionais, que é uma apresentação que vai, né, a parte da Leila de designer, a minha parte de conteúdo. A gente precisa fazer outros pontos de contatos, como a Leila falou. Então, se por um acaso a gente for fazer parcerias com o entorno na região, então é legal a gente ter um flyer.
para deixar esse material numa recepção de um estabelecimento. Então, a gente tem que analisar qual que é o contexto do cliente. E aí, assim, o roteirinho básico, né? Material institucional, site, redes sociais, isso daí é o primordial, né, Leila? Isso. E aí você tem que avaliar o que é melhor para o seu apoio de venda. Como se fosse um negócio local, você ainda vai usar material impresso. As pessoas falam, o digital matou o impresso, ninguém faz. Não, depende muito do que você precisa, e o impresso funciona. Então, é isso, complementar, e tem um pouco do momento de fazer o quê, né? Não é só digital e começar pelo ponto errado do digital, pela ponta errada, né? A gente tem que pensar nessa ordem, que um ponto de comunicação complementa e puxa o próximo. Então, o planejamento é importante para saber o que se faz primeiro ou não. Né? E aí, para chegar justamente nas vendas, no atendimento ao cliente, você só atende depois que ele te conheceu e chegou até você, né, Edu? Então, como é que fica depois? Essa parte de branding, ela é super importante, que é uma parte que muitas vezes as empresas deixam para lá, né? Falam, isso aqui não é importante. Isso é super importante. Porque o branding, como a Lila falou bem, para quem que você quer comunicar o que você faz, né? A gente está num momento hoje que o poder de decisão do cliente é cada vez maior. Você tem uma concorrência que está num smartphone de distância. Então, se você não consegue definir claramente o que você resolve, para quem, ou seja, qual é a sua proposta de valor e qual é a pessoa que tem maior probabilidade de ser seu cliente, você não tem nem como fazer um branding. Pensa o seguinte, você tem marcas de luxo que miram num público específico, você tem marcas populares que miram no outro, marcas para áreas específicas, para falar de agro, de indústria, a parte de serviços. Você precisa desenhar isso. E a partir disso, você vai ter a comunicação de marketing e vendas que precisa ser integrada. Um ponto que a gente tem batido muito, que a gente tem visto no mercado, são empresas que estão sofrendo porque o marketing promete uma coisa, vendas entrega diferente e a operação não consegue fazer o que precisa para esse cliente ficar feliz. Eu já trouxe mais de uma vez esse exemplo, que você pega e tem uma equipe de vendas super preparada, uma equipe de experiência do cliente sabendo exatamente o que vai fazer, mas aí o cliente precisa devolver o produto e a sua equipe de operação não está pronta e a experiência é péssima. Então, todo aquele investimento em branding, em marketing, aquela promessa que você fez para o cliente, ela não é cumprido. Você acabou de jogar dinheiro fora e perder um cliente. E quando você consegue integrar, você fala, olha, a gente vai trabalhar em prol do cliente, e todo mundo consegue trabalhar em prol do cliente, que é uma coisa que vem muito mais de cultura organizacional do que qualquer outra coisa, aí a gente consegue ter algo que realmente funciona e criar um plano de comunicação estruturado. Como é que a gente faz esse plano, Thaís? Você que é a nossa expert do assunto. Nossa, eu tenho uma coisa que eu acho muito fundamental falar, que a gente sempre acaba caindo no mesmo ponto quando a gente monta um plano de comunicação para o cliente. Primeiro lugar, definir o orçamento, porque não adianta sonhar, querer fazer 1000 ações, sendo que a verba é reduzida. Ou ao contrário também, né? Querer fazer poucas coisas e a verba, às vezes, está até a mais do que a gente está planejando. Então, em primeiro lugar, eu sempre indico para os clientes o que você, né, quer fazer com a verba que você tem. Então, qual que é a sua realidade? Vamos ser transparentes em primeiro lugar. Tem muita gente que gosta de fazer o jogo da caça ao rato, né? Então, tipo, eu não vou falar minha verba, porque senão ele vai extrapolar no orçamento. E não é isso. Eu posso trabalhar de N formas possíveis. Então, quando eu tenho a verba definida, é muito mais fácil de eu traçar o plano de comunicação de acordo com a realidade do cliente. Outra coisa que eu vejo muito os clientes cometendo esse erro, é achar que o plano de comunicação tem que ser voltado só para as estratégias do digital. É importante estar no digital? Sim. Sim e não. Por quê? As pessoas também esquecem dessa importância do offline, como a Leila comentou. Então, parcerias, networking, conhecer o seu entorno. Eu atendi uma clínica de estética uma vez que estava 20 anos no mesmo lugar e reclamando que ela só atendia os mesmos clientes. E ela não falava com o estacionamento parceiro dela, que era possível cliente. Ela não falava com a padaria que estava a menos de 100 metros dela, que ela almoçava todo dia. Então, sabe, são pequenas coisas que nem sempre a gente precisa só de verba. Às vezes a gente precisa também de iniciativa.
Então, chegar lá, fazer um relacionamento, conhecer quem é o seu entorno, dar uma volta no quarteirão, fazer algumas parcerias, deixar os seus materiais, isso já dá o meio do caminho andado. Então, a gente consegue já planejar algumas ações de baixo custo, para algumas necessidades, como a gente também consegue fazer um planejamento muito mais extenso. E aí eu acho que nessa parte de integração de online com offline, eu acho que a Leila ainda tem bastante ponto ainda para acrescentar, né, Leila? Quer falar aí disso? Sim, a base da comunicação é o design, o branding, e aí você tem que lembrar que o ponto de comunicação do seu cliente, ele não é linear, né? Ele não chega do jeito que você queria. Primeiro ele viu o seu site, depois ele recebeu uma apresentação. Não é assim. Mas, justamente por não ser linear, você precisa que as coisas estejam todas integradas. Então, se ele viu um flyer sobre uma promoção, na hora que ele entrar no site, aquela promoção tem que estar em algum lugar para ele saber que está válida mesmo, porque senão as coisas não se conectam. Se você está falando de uma promoção, sei lá, de uma data comemorativa, obviamente, planejando com o tempo necessário antes, não dá, né? Não dá para fazer promoção do Dia dos Namorados no dia 11, mas você tem que calcular justamente esse tempo, como é que você vai se comunicar, quais são as peças, quais são os pontos de contato, vai falar, então, com o estacionamento parceiro? Sim, ele vai receber o quê? Quanto dessa informação? Tem um regulamento, você não vai entregar o regulamento inteiro para ele impresso, mas aí, do flyer, ele vai para o site, vai ver um regulamento. Então, as informações, elas se conectam e se complementam em cada canal, com o perfil correto, com a quantidade de informação correta. Você não consegue colocar num post de Instagram todas as informações da sua empresa. Você não consegue citar nem todos os seus serviços, se duvidar. Então, vai ter que ser um de cada vez, em momentos diferentes. A pessoa lê um, não lê os outros. E como é que eles se conectam? Quando ela vê uma comunicação que faz sentido, né, com um branding muito bem pensado, ela fala, tá, é daquela empresa. Ela continua. Eu vi um pedacinho, aí entrei num outro ponto de contato, vi outra coisa, e o meu cérebro faz a conexão. Por quê? Porque o branding estava bem pensado, o design foi bem feito, e o plano de pílulas de conhecimento está bem distribuído, né? Para onde é que vai, para qual canal, quanto de informação. Né? Aí, você está ali preparando justamente para chegar na parte comercial, que o Edu sabe complementar para a gente. Sim, isso que você colocou, Leila, isso é fundamental, porque a parte comercial, assim, uma venda bem feita, nada mais é do que uma expectativa cumprida, expectativa do cliente. Então, se você faz uma promessa, você precisa entregar, ou o cliente não vai ficar satisfeito. Vai desde o restaurante que cobra 20% de taxa, porque alguém decidiu e não avisou o cliente, até coisas maiores, como talvez você criar uma campanha e não ter um pedaço que o cliente estava esperando, ou não falar com determinado cliente, determinado público que o seu cliente estava esperando. Então você precisa, quando você fala de jornada do cliente, pensar que são vários canais de comunicação. Você tem o digital, você tem o impresso, você tem a fala, você tem uma série de coisas que você precisa ter tudo caminhando na mesma direção para levar a uma venda mais fácil para o seu negócio, mais fácil para o cliente, com pouco atrito, não pode ter dificuldade, e que ele acabe e fale, caramba, foi exatamente isso que eu estava esperando, ou superou minha expectativa. Nunca pode ser menos do que isso. Né? Você cria uma régua aqui de atendimento, você vai fazer aqui uma ancoragem de satisfação do cliente, você tem que cumprir isso. Se você não cumpre, você vende só uma vez. Se você cumpre, você vende sempre para esse cliente, né? Exatamente. Tem uma dúvida que é comum dos clientes me perguntarem, não sei se para você te perguntam, Leila, como que a comunicação se integra com o marketing? Te perguntam isso também? Perguntam, porque até na hora de apresentar os serviços de marketing, você fala marketing e comunicação, a pessoa fica, mas o que é o quê, né? No final das contas, a comunicação é a base, ela começa junto, lá, segundo passozinho, depois do branding, da definição do branding, para você. Comunicar é fazer a promessa, que o Edu citou. Então, assim, fazer essa promessa e o marketing aproveitar essa promessa bem feita e bem integrada para chegar e descer no funil de venda para chegar na hora da aquisição. Então,
é uma simbiose, né? Você tem que ter uma comunicação bem feita para que o marketing funcione. Não adianta ir direto numa ferramenta de marketing. E as pessoas têm muito, inclusive chama de marketing digital, e acham que só precisa da ferramenta digital, e das ferramentas digitais, essa aqui eu invisto tanto, ela me retorna tanto. Não é assim que funciona. Então, se você não tem a base de comunicação bem feita, você comunica, você faz propaganda, traz o lead, ele chega na tua empresa e não entende. Você prometeu uma coisa com a propaganda, ele chega no canal que você designou, landing page, no site, enviou uma apresentação comercial, chegou até no telefone, às vezes, está falando com o seu consultor de venda. E o discurso não casa. Então, assim, comunicação mal planejada, marketing indo para um lado, comunicação para o outro, quase para ser a mesma coisa, tem que fazer parte do mesmo plano. Então, os serviços de marketing e de comunicação têm que estar juntos e alinhados desde o começo. E outra coisa, né, são assuntos que se complementam. Tem muitos assuntos que a gente trata na comunicação que não necessariamente vai impactar na venda lá na frente, mas eles precisam ser feitas, né, essas ações precisam ser feitas. Por quê? É aí que eu consigo criar a autoridade, a reputação e dar a visibilidade para o cliente. Então, nada é medido 100% como o ROI, né, que todo mundo está acostumado com esse termo aí por causa do marketing digital, né, tudo é ROI agora, a gente quer medir, quer mensurar. E reputação, autoridade, a gente não mensura, simplesmente a gente constrói. E eu sempre dou esse exemplo, por exemplo, da Coca-Cola. Coca-Cola é a potência que é até hoje, e até hoje ela faz comunicação, ela faz marketing, ela faz parcerias, ela faz, enfim, uma série de ações de marketing. Por quê? Primeiro, assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. Por que ela faz até hoje? Porque senão ela perde mercado, né? Market share para os concorrentes. E segundo, que ela precisa educar a geração que ainda nem nasceu. Então, olha como que é o pensamento, né? Muito mais além, é propagar todo aquele trabalho que já foi construído para futuras gerações. Óbvio, né, que é um exemplo que a gente está dando de uma marca grande, mas isso tem que ser pensado para uma pequena empresa também. Então, não adianta você ter uma mentalidade de um autônomo quando você está divulgando seu produto, seu serviço. Você tem que pensar grande, mesmo que você seja pequeno. Você tem que se posicionar da maneira correta, de uma forma profissional, e os seus materiais vão refletir isso. Quando eu comecei, que eu era uma freelancer na área de comunicação, os meus materiais institucionais já eram profissionais. E muita gente me deixou de me contratar, né, porque achava que eu era cara, porque os meus materiais eram muito bons. E ninguém imaginava que eu estava sozinha na operação. Né? Hoje, sim, a gente tem um corpo, um time de profissionais que trabalha com a gente, mas é o pensamento que veio lá do começo. Então, tem que ser assim, essa postura, esse posicionamento no mercado. Muito bom. Olha, isso que você falou agora de posicionamento, né? A gente pode falar do Nubank. O Nubank, ele hoje é uma potência, ele é conhecido, mas há 10 anos não era. Coca-Cola é centenária. O Nubank começou como? Batendo no único ponto, cartão de crédito sem anuidade. Sim. Se você falar isso para uma garotada hoje, que a gente pagava a anuidade de cartão de crédito, ninguém acredita. Eles conseguiram transformar o status quo. E todo mundo seguiu na mesma linha. Exatamente. E a partir dali, obviamente, foi crescendo. Hoje é um sinônimo de bom atendimento, apesar de também ter casos de erro, como qualquer negócio. Mas eles conseguiram se firmar. Né? E o mais legal de tudo é a construção, né? Porque as pessoas acham que você investir numa ferramenta de comunicação ou de marketing já vai faturar horrores. Não, gente, é uma construção, é um processo de médio e longo prazo. Então, eu vejo muitos clientes errando nessa tecla. Eu tenho um orçamento super apertado, eu quero fazer tudo e em pouco tempo. Então, assim, eu tenho 3 meses para investir nisso. Então, nem começa. Eu já oriento assim, por quê? Vai ficar insatisfeito. E não vai ter resultado, não é uma construção que começa de um dia para o outro. A mesma coisa com o relacionamento com a mídia. Quando o cliente vem para mim falando que ele quer fazer um trabalho pontuado de 2, 3 meses, eu prefiro que ele guarde essa verba para quando ele estiver mais estruturado. Por quê? Relacionamento não é um assunto fácil de lidar, né? Nós não fazemos relacionamento de um dia para o outro e já concretizamos negócios, parcerias e afins. Imprensa é a mesma coisa. Eu preciso montar os materiais adequados, com a linguagem correta da imprensa, montar todo o mailing, atualizar esse mailing, apresentar o meu cliente para a imprensa
e começar o relacionamento com ele. E é o que eu falo, você me conheceu hoje, você vai me convidar para almoçar com a sua família no domingo, no próximo domingo? Não vai. Imprensa é a mesma coisa, tipo, ela começou a receber seus materiais, ela não vai emplacar uma matéria de capa para você, ela vai primeiro entender como que você funciona, e aí vai negociando, uma pauta aqui, outra ali, até ela sentir confiança e ver que os assuntos, né, são consistentes para virar uma matéria grande num veículo de comunicação. Então, é um eterno plantar e colher, né? Então, não dá para fazer comunicação de curto prazo. Olha, só quero fazer um comentário, isso que você falou de ROI, né, de retorno sobre investimento de marketing. Eu até falei isso num podcast que eu participei um tempo atrás. A única coisa, assim, que me passa pela cabeça, que você consegue criar um ROI muito claro, é participar em evento. Você foi para o evento, você investiu X dinheiros, a partir dali você gerou tantas vendas que te deu tal resultado. Porque é muito específico. Mas se for qualquer coisa fora de um evento, algo que você sabe exatamente com quem você falou, esquece. E ainda assim, esse evento, a conversão vai depender não só do que você fez ali, mas de como a pessoa viu sua marca no mercado, como é que você está se comportando, como é que está a sua comunicação, se ela lembra de você. Então, não vou dizer que é falácia, que é um exagero, mas não é uma coisa muito precisa. Tem muito elemento para se considerar, né? Sim, e aproveitando isso que você está falando, né, que as pessoas vão rastreando você, né, Leila? A gente comenta muito isso, né? Tá bom, a gente vai fazer uma ação de tráfego, legal, vamos fazer. Só que ele vai rastrear seu histórico, ele vai fuçar seu Instagram, vai fuçar seu LinkedIn, vai fuçar tudo, seu site, que muita gente acha que não precisa fazer mais site, e precisa, sim, para diversas situações. Se você tiver matéria na imprensa, é óbvio que ele vai ver, ele vai falar, poxa, né, já tem uma outra impressão desse profissional, e muitas vezes esse prospect, ele acompanha esse prestador que ele vai contratar. Ele não faz a compra imediata, ele quer primeiro se familiarizar com o pensamento desse prestador de serviço que ele vai contratar, para aí depois fazer a compra com a certeza de que ele está contratando um profissional adequado, né, Leila? Sim, e aquilo que eu falei sobre você não sabe que ordem e como a pessoa vê, as pessoas ficam também muito preocupadas com campanhas de marketing, que eu estou acompanhando, eu estou traqueando, ele começou nessa propaganda e ele chegou no meu carrinho. Se você vende serviço, você não tem carrinho, a compra é uma compra de longo, né, de um processo mais longo, e não sei se vocês notaram, tem propagandas no Instagram e tal, que as pessoas falam assim, tira o print, porque as pessoas têm o hábito agora de fazer print do que elas querem consumir mais tarde, e elas voltam lá na galeria e tal, e guardam o fornecedor e entram no outro. Então, assim, a campanha nem está mais ativa, você não está conseguindo. Mas o que gerou o primeiro contato foi a campanha, foi aquela propaganda que você investiu e distribuiu, e foi o primeiro contato dela, mas na hora ela não foi para o seu site, ela não entrou no seu perfil, guardou para um outro, ou compartilhou com um amigo, né? Eu, por exemplo, acabo mandando muito para a família, assim, para a irmã, não sei o quê, porque eu tenho os mesmos interesses e tal. Então, assim, a pessoa nem viu a propaganda, quem viu fui eu só compartilhei. Sabe, às vezes é um print mesmo, né? Às vezes faz um print, porque os dados estão ali do contatinho, tem telefone, às vezes, e tal. Então, assim, não necessariamente você precisa do clique. E nem todo momento que você tem um contato com o assunto, você pode prosseguir. Você está aguardando para entrar numa reunião, você está esperando para um atendimento médico, você está no trânsito, você viu, te interessa? Sim, me interessa, mas perdi. Né? Então, não dá para contar só com as ferramentas digitais e contar que a pessoa vai fazer o caminhozinho que você planejou, ela não faz. Não vai. Eu vou até nessa linha que você está falando, eu tenho um case muito engraçado que eu divulgava pela assessoria de imprensa, um álbum de figurinha que não tinha cola. Então, assim, esse case rodou na mão de todos os assessores de imprensa da agência, ninguém conseguiu emplacar matéria para ele, porque é muito específico, caiu na minha mão, meio que para salvar o job, né? Então, eu fui lá na reta final, faltando pouquíssimo tempo para o contrato encerrar, emplaquei um monte de matéria para o cliente. O que aconteceu? Naquela época, a gente nem tinha tanto digital, nem tinha, na verdade. O clipping, ele era encadernado com gráfica mesmo, sabe? Então, a gente encadernou o clipping com linha, fez uma encadernação de capa dura, de tanta publicação que a gente conseguiu.
E aí eu usei artifícios meus, né? Falei, brinquei com a imaginação das crianças, coloquei psicóloga para validar o produto, coloquei como sugestão de presente de Dia das Crianças, acessível, barato e lúdico, que mexia com a criatividade. Enfim, foi criando vários ganchos para emplacar o cliente na mídia. E aí eu falei, bom, não tem como o cliente cancelar o contrato, porque, né, o resultado foi encadernado com linha, né? Então, né, não tem como. Na reunião, ele cancelou o contrato. E aí eu falei, gente, eu quero entender. Porque o que a gente prometeu? Visibilidade com a imprensa. Saiu em todos os veículos do Brasil todo. Então, é impossível você não estar satisfeito com o trabalho. Sabe qual que foi a visão dele para não renovar o contrato? Tipo, tá bom, saiu em todos esses lugares aí, mas eu não vendi nenhum álbum de figurinha por causa disso. Aí você fala, não entende do trabalho de comunicação mesmo. Aí eu falei, olha, o nosso papel não é reverter em vendas, nosso papel é te dar visibilidade. E existe um fator aí no meio do caminho que é muito grande, que é o poder de decisão do cliente também, né, do seu consumidor. Então, eu posso publicar em todos os jornais, como está aqui, né, no relatório, mas mandar no leitor, para ele ir até a banca e comprar o seu produto, já é outra situação, não tem como. E outra, vamos além. Como que você consegue rastrear isso? Se o seu produto é vendido em banca? Como que você sabe que não foi nenhum leitor que viu uma matéria, uma reportagem e foi lá na banca e comprou? Então, você não tem como mensurar, é um trabalho que é intangível, não é palpável como outras ferramentas, e muitos clientes não entendem isso, quando contratam um trabalho de assessoria de imprensa, por exemplo. Então, essa visibilidade, essa construção de autoridade, de reputação, a gente não consegue pegar na mão e falar, está aqui o seu resultado. É uma coisa que vai ser percebida ao longo dos anos. E conforme você vai trabalhando, maior fica a sua presença, né, na mídia, em outros canais também. Então, esse daí é um ponto bem bacana aí para a gente colocar, que nem sempre as ferramentas de comunicação e de marketing que a gente faz, a gente consegue mensurar em retorno. Aí o Edu já consegue complementar mais isso. Não é sempre um número redondo, né? Não tem como. E fazer só uma parte, fazer só comunicação, não fazer marketing, você joga um pouco de dinheiro fora. Então, justamente, lá, a primeira coisa que você falou, definir verba para saber justamente equilibrar, porque você bota tudo em marketing, vai dar menos retorno do que poderia. Se você colocar tudo só em comunicação e nada de marketing, você também não vai ter o retorno que precisava. Então, tem que saber. Eu sempre falo de comunicação, trabalhar também com as ferramentas do digital e com o comercial. Então, quando eu era editora de revista, né, eu trabalhava nas publicações, o que eu fazia? Eu sentava com o departamento comercial da editora e falava, quais são os seus interesses? Porque sem verba a empresa não funciona. Então, eu preciso ter receita entrando, não adianta só eu fazer a minha parte de redação jornalística, né, de reportagem, eu preciso também do braço comercial. Quando eu traço o plano de comunicação para o cliente, eu penso da mesma forma. O cliente está investindo porque ele quer um retorno, ele quer um aumento de faturamento. Então, eu não posso dar só as ferramentas que são intangíveis. Então, eu linko muito, por exemplo, os resultados da imprensa com a equipe do digital. A gente já conversou isso inúmeras vezes, né, Leila? Coisas que as agências não fazem. Então, elas são contratadas para te dar presença na imprensa, ok. Estou aqui, seu resultado, cumpri minha meta. Não é. É uma comunicação integrada. Eu preciso que essa visibilidade propague para outros públicos, porque aí sim eu tenho mais potencial de reverter isso numa venda. Né, Edu? Você que é aí do comercial, você também sofre. Né? Sim, mas olha, um ponto que eu acho que é muito legal colocar e que qualquer empresa pode fazer, até um empreendedor individual, é dividir o processo comercial. Né? Você tem a comunicação, de você falar com o público, né? Planejamento antes, mas vamos para a comunicação. Você tem o marketing, e aí o marketing gerou um monte de lead para você, pessoas interessadas em consumir o que você vende. Você tem braço para atender todo mundo? Aí já começa ali, você tem que ter um funil que você atenda a pessoa, você consiga qualificar, tem maior probabilidade de virar seu cliente naquele momento, aqueles que você vai ter que educar para que eles venham depois a consumir de você, e aqueles que não são clientes para você, isso existe, não tem nenhum problema nisso. Depois fazer a conversão, ou seja, vender, e depois cuidar desse cliente.
né? Assim, eu já passei por várias pessoas que fizeram mentoria comigo, e eu, como consumidor, de comprar um produto, foi tudo bem até a hora que eu precisei de suporte. Foi péssimo, Hum, nunca mais eu comprei. E a gente precisa ter isso estruturado. sim. Então, quando a gente fala de integrar marketing, vendas e operação, é isso. É você ter um processo completo que o cliente se sinta bem de estar comprando de você, de estar trabalhando com você. E de estar ao alcance de qualquer empresa. Isso daí não é mágica, isso é técnica. É uma das coisas que a gente fala muito no marketing na mesa, né? Não tem mágica nem mistério. É simplesmente técnica e, obviamente, você ter a consistência no que você está fazendo. Você sempre manter o mesmo nível para o seu cliente e garantir que todas as etapas estão sendo cumpridas. Exatamente. E tem muita coisa do tom de voz, né? A Leila com o brand trabalha muito isso. Não adianta ter uma comunicação com o seu prestador de serviço, com o seu fornecedor, e outra comunicação com o seu cliente, ou no saque Exato. mesmo, né? Então, seu posicionamento é totalmente diferente quando você recebe uma reclamação. Então, tipo, aquela empresa, né, que é super mega engajada em causas sociais, Uhum. e assim por diante, de repente ela cai numa reclamação ali do saque que vai totalmente contra a política da empresa. Então, a equipe treinada totalmente no tom de voz e alinhada com a cultura da empresa é fundamental. Eu vi um caso, Thaís, agora, essa semana, de uma pessoa que, enfim, ele trabalha com confeitaria, ele tem um público grande, ele tem muito seguidor no Instagram, tem canal no YouTube, e é muito simpático. Mas eu vi a maneira com que ele respondia às críticas ao trabalho dele, e assim, não era nenhuma crítica agressiva, tá? Ele era super agressivo. E aí tem um cliente meu que queria contratá-lo como influenciador, Já, falou, não já quero. não vai. Não quero lidar com esse tipo de pessoa. Olha que, Mas é verdade. sim, perdeu a oportunidade por conta de vender uma imagem e falar de outra maneira. Então, A assim, realidade é de outra, novo, né? falta de consistência, né? Ele É. precisa ter a mesma consistência. Às vezes a pessoa tem uma guria que eu acho que eu sigo ela no LinkedIn, que ela tem umas opiniões muito fortes, mas é super educada. Então, assim, ela fala de branding, ela tem a opinião dela, ela mantém a opinião dela. Os comentários negativos, você vê que ela responde com bastante tranquilidade. O que acontece? Tá tudo bem, você pode não concordar com ela, mas você não vai dizer que ela é grossa, que ela é mal educada. Sim, Ela é consistente com a mensagem que ela transmite para o público, exatamente. né? É aí que isso é importante, unir as três áreas. Porque É, aí você transmite essa consistência. Né? Se você exato. faz um plano que pensa nas três áreas desde o início, Uhum. então você transmite essa consistência naturalmente. Né? Então, Sem forçar, né, Leila? Isso é muito importante. Uhum. Assim, É, é cada vez mais fácil ver quando a pessoa está forçando a barra, né? a gente vê muito nas empresas, o departamento comercial nem fala com o marketing, porque eles são rivais, a gente até está É. lutando muito contra isso, né, sobre essa cultura, porque, gente, é todo mundo em prol da empresa, em prol do sucesso do negócio, não existe rivalidade nesse sentido. Eu acho que o Foram Paulo guerreiros, sofre né? muito isso, né, Normal. Paulo? Você sofre aí, Luiz? Pra caramba. Aqui rola uma briga entre departamentos. O interessante é que é todo mundo em prol da empresa, mas é uma rixa muito incoerente, muito. Eu não sei se é ego, eu não sei o que é, eu não sei se é a busca pelo preferite, sabe? Eu não sei que todo mundo quer ser a cereja do bolo. E no fim das contas é todo mundo em prol de um único objetivo, de um objetivo em É, comum, É. né? Então você exatamente. acaba Ah, atrapalhando o trabalho do colega. Aqui, por exemplo, a gente trabalha com sistema, essas coisas, a gente não consegue amarrar em um departamento com o outro, porque não têm predisposição para isso, entendeu? ó, Infelizmente é a realidade. a Karen fez um comentário aqui que é muito relevante, né? Que tem muita empresa que incentiva isso, é uma competição interna que vira uma batalha. E é isso. Tem casos bem, tem casos bem conhecidos de algumas empresas que são super agressivas no comercial, que acho que se você jogar uma faca numa sala de reunião, sai morte, que o negócio é bravo. E assim, é péssimo, gente, isso é tóxico, isso daí não existe Nossa. mais espaço para isso, né? E não Aqui é leva a assim, lugar nenhum, né? Você só gasta tempo, energia, e não atinge o objetivo. Depois é um joga antigo, culpa né? no outro, né?
Que É, foi e é isso. antigo, é antigo, é um pensamento antigo, que, Sim. né, evoluímos. E por que é antigo e por que evoluímos? Porque não funcionava tão bem quanto imaginavam, né? Exato. Os gestores que colocavam as equipes em competição achavam que eles competindo, todo mundo vai gerar mais que o outro, vai cada vez querer se superar. Não, gerou um monte de problema interno que ajudou a vender menos, na verdade, né? Então, por isso não é mais não é mais não é mais para usar, não está mais em voga, né? Não está mais na moda fazer isso. Exatamente. Eu acho que a gente pode falar também das etapas de divulgação, né? Leila, você quer falar alguma coisa a respeito disso? O ideal é começar planejando o branding, então você vai ter que fazer coisas institucionais, não tem como você ir direto para o marketing, né? A gente recebe pedido desse tipo, não, já quero fazer tráfego. Esquece, querido, se você não tem, no mínimo, um ponto de comunicação institucional ali que a pessoa vai saber que a sua empresa realmente existe, está estabelecida, vai fazer só marketing direto para o WhatsApp, não tem um site, nunca viram o nome aparecer em lugar nenhum, não tem nada, não tem como. Então, começa por o básico do institucional. Depende do tamanho do negócio, fazer mais ou menos peças institucionais, né, pontos de contato, mas precisa criar isso. Aí você pode atacar duas outras áreas ao mesmo tempo, que é o marketing direto, fazer algumas ações de marketing adequadas ao seu negócio, e o apoio comercial junto. Porque se você consegue disparar uma campanha de marketing que traga leads, quando ele chega no contato comercial, esse contato comercial precisa seguir com a venda. E aí a pessoa fala, você tem um catálogo? Não tem. Você consegue me mandar mais informações? Ai, não, vou escrever um texto no e-mail. Não, querido, tinha que estar com um PDF pronto, tinha que estar com uma listagem específica. Você tem muitas linhas de produtos ou de serviços dentro da empresa, a pessoa quer falar com uma, você manda um catálogo de 50 páginas para ela achar lá dentro o que ela quer, desistiu, ela largou você. Então, precisa pensar num material de apoio de venda casado e coerente com o que você está fazendo de campanha de marketing. E aí, o próximo passo, e aí é um ciclo, você vai voltar a fazer, meu Deus, reforço de marca e para criar credibilidade. Aí, assessoria de imprensa, outras ações de endomarketing, de comunicação interna também é importante, justamente para parecer que a mensagem é única e natural. Então, aí você vai fazer isso, vai alimentar, e aí você volta a fazer mais ações institucionais de marketing, de comunicação, e vira um ciclo. Ciclo infinito, né? A gente nunca para de produzir, porque os canais são eternos, né? Então, você tem o e-mail marketing, você tem newsletter, você tem o blog, que agora você consegue fazer os textos, né, com SEO, você tem ações de relações públicas, não necessariamente só assessoria de imprensa. Então, relações públicas eu uso muito quando o cliente quer fazer um relacionamento com algum público em específico que ela está com dificuldade comercial de entrar. Então, eu posso usar, por exemplo, a desculpa de uma revista corporativa. Então, uma indústria de luminárias, né, quer entrar em contato com arquitetos. Poxa, né, minha repórter, né, minha jornalista vai te entrevistar para a nossa edição de março da revista, não tem custo nenhum. No meio desse bate-papo, eu coloco alguém do comercial para tratar, né, dos trâmites aí junto comigo, e aí depois ela segue, porque a partir do momento que eu já fiz uma ação de relações públicas com ela, a porta já fica um pouco entreaberta. Aí é o comercial, né, Edu, que aí joga a bola para o comercial tocar. E assim a gente pode fazer, com participação em eventos, congressos, fazer uma ação de marketing simples, às vezes, um café da manhã com um workshop para o cliente. Enfim, tem N formas aí que a gente pode trabalhar em conjunto com o comercial. Edu, o que você costuma fazer aí com seus clientes? Olha, é muito na estrutura que eu falei, né, de você dividir esse processo comercial. E uma coisa que é muito importante é você ter ciclo de melhoria contínuo, que aí bate muito no que a gente falou, assim, marketing só vai saber se a mensagem está chegando direito no cliente se vendas falar com ele. Sim. Vendas só vai saber se marketing está bem municiado se ele sentar e falar, meu amigo, vamos chegar aqui numa conclusão do como é que a gente vai comunicar. E, como a gente falou mais cedo, né, se você, ao invés de promover uma
competição, você promover algo que cria um círculo virtuoso, primeiro que você reduz o custo. Essa é a primeira coisa. Você não perde tempo, você não fica dando murro em ponta de faca, de cada um querendo fazer uma coisa. Você tem um direcionamento. O segundo ponto, você tem um ciclo de vendas muito mais curto. E a mensagem chega mais rápido, os processos andam mais rápido. Terceiro, você não sofre com a equipe comercial. O que muitas médias empresas têm é uma alta rotatividade da equipe comercial e dificuldade de treinar a pessoa. Então, ela demora para entregar resultado. Se você tem procedimento, a pessoa é bem treinada em seguir aquilo, o resultado é mais rápido. Mas eu insisto, nada disso funciona se a cultura da empresa não estiver na mesma direção. A cultura da empresa tem que pegar o que um senhor chamado Peter Drucker falou há muito tempo atrás. O cliente é o único motivo da empresa existir. Sem cliente, não tem negócio. Então, se você consegue colocar isso na cabeça e realmente promover essa melhoria para o cliente, né, de todas as suas entregas, o seu negócio vai para frente. Ou só você olhar, tem uns números bem legais, vocês podem depois procurar no Google, do que aconteceu com vários negócios durante a pandemia. Os negócios que investiam na experiência do cliente, em um relacionamento melhor com o cliente, cresceram. Eles sabiam o que o cliente precisava, eles acompanhavam isso. Aquelas que não o faziam, perderam dinheiro e algumas nem se recuperaram. Então é algo que todo mundo deveria fazer, especialmente se a sua empresa não tem porte para perder cliente, porque eles vão embora. Exatamente. E você falou um ponto que eu acho muito importante também ressaltar, que você falou da rotatividade dos profissionais no departamento de vendas, né? E no marketing, que às vezes nem tem marketing, ou quando tem marketing é uma única pessoa que jogam demandas para ela de outros departamentos que não faz sentido, por exemplo, RH. Tipo, a pessoa do marketing do RH é aquela pessoa que manda material para a gráfica e ao mesmo tempo está fazendo parceria, ela não consegue, né, coitada, a pessoa não consegue ter visão estratégica da coisa, porque ela é atolada de demandas, né, então, como que a pessoa vai cuidar de uma reputação e de uma autoridade de um cliente se ela é afogada de demandas que não são nem da competência dela? Exato. Aí você tem uma questão que a Leila deve sofrer muito, né, que é a pessoa, ela se capacita, sei lá, em rede social e acha que faz marketing. É muito mais complexo do que isso. É muito mais profundo, né? Você mexeu no Canva. Você é designer, você mexeu no Canva. A Gabriela assim. Oliveira, a gente se conheceu numa viagem, né, Gabi? E eu fiquei muito feliz quando eu vi a inscrição dela lá no Simpla, e eu fiquei surpresa de saber que ela está trabalhando com marketing digital, inclusive. E aí até bati um papo com ela para saber o que ela estava fazendo em marketing digital, e eu vi o quanto que ela estava aprofundada. Então, ou seja, né, existem profissionais bons no mercado, mas existem aqueles também que se julgam o marketing do sobrinho de 15 anos, exatamente. Então, a gente tem esse problema também, né, da qualificação dos profissionais e de como a empresa enxerga, né, a responsabilidade desses profissionais, desses departamentos, que acho que é o mais vergonhoso, né? E hoje tem um adicional, né, que não é só profissional que não sabe exatamente no que está formado e acha que qualquer coisa do marketing é o marketing todo, e o próprio cliente e alguns profissionais achando que inteligência artificial vai resolver todos os... você não precisa mais fazer, porque eu peço para inteligência artificial. Também está nessa moda. Eu recebi só essa semana 2 clientes que tinham feito o próprio logotipo na inteligência artificial. Péssimo, torto, sem vetor, sem conseguir aplicar em fundo escuro, sem manual de marca, tal, porque ele simplesmente entrou no ChatGPT e pediu para fazer o logo. Então, é triste, porque não funciona, tiveram que, obviamente, dar 2 passos para trás, começar tudo de novo, fazer o logo direito, fazer um manual de identidade, etc. Gastar 2 vezes. Gastar 2 vezes, e achando que, tem gente que chega a dizer assim, você não vai ter mais trabalho, né? Até para lidar com inteligência artificial, você tem que saber o que você tem que pedir, né? Se você acha que marketing é só redes sociais, você não tem capacidade de escrever o que você quer para pedir o resultado da inteligência artificial. Eu costumo sempre falar o seguinte, de inteligência artificial, ok, né? Vem para agregar em muitas coisas, em muitas frentes, te dá inspiração também de fazer muitas outras coisas, mas a lapidação é sua.
né? Então, não tem como deixar na mão da inteligência artificial 100% do processo. Eu acho que vai ajudar muita gente, sim, com certeza, mas não tem. Por quê? Vamos fazer uma matéria com o cliente, por exemplo. Eu tenho que entrevistar o cliente. Como eu vou jogar na mão da inteligência artificial? Enfim, tem detalhes, coisas, conhecimentos que você tem da sua trajetória profissional que agrega nesse processo junto com a inteligência artificial. Não dá para largar e deixar tudo no automático. Não é assim que funciona. Em algumas etapas até sim funciona, né, com a automação, mas outras não. Criatividade, né, principalmente, né, não tem como. Eu ouvi uma pessoa falar uma coisa uma vez que eu adoro, que a inteligência artificial tem que ser o seu copiloto. Então, assim, tudo aquilo que dá trabalho, pode ser automatizado, ela faz para você. Eu uso bastante, eu gero muito material com o ChatGPT, mas absolutamente tudo eu reviso. E ele já está bem treinado para mim. E ainda assim eu preciso revisar e tem coisa que, não sei, meu prompt não foi bom, enfim, não funciona. Eu tenho que fazer, mas me salva tempo. Então, assim, uma coisa que às vezes eu levava um dia para fazer, eu já levo 2 horas. Para mim está ótimo, já funciona muito bem. E tem uma coisa mas não substitui ainda. Tem uma coisa que se chama feeling do cliente, né? Tipo, a gente conhece o cliente que a gente está atendendo. São inúmeras reuniões, inúmeras imersões. A gente sabe exatamente o que o cliente vai gostar, né, de receber. Não dá para jogar lá na mão do chat GPT e falar, olha, entrega aí para o cliente, eu não vou nem vai passar por mim, né? Poxa, você perde o contrato, com certeza. Tem essa sensibilidade. Até para saber pedir, você tem que estar baseado no objetivo que você traçou no plano. Então, não tem como fazer ela simplesmente substituir. Você vai ter que entender qual é a sua premissa, de onde você começa, etc. E as ferramentas não estão tão autônomas assim como as pessoas imaginam. Né? As pessoas não entendem muito como funciona, leem matérias de que vai desaparecer, mas é mais um dos problemas que a gente vai enfrentar com os mais leigos ou com os profissionais não tão bem formados. Bom, a gente está chegando aí já no final, né? Daqui a pouco a gente abre um pouco aí para as perguntas, mas, Edu, só para finalizar, você tem alguma coisa a mais para amarrar esse processo comercial em busca dos resultados para o negócio do cliente? Quer acrescentar algum ponto? Olha, não, eu acho que a gente falou bastante. Tem acho que assim, se tem um último ponto que vale a pena a gente colocar, não espera. Não espera. Tem muito conteúdo na internet que você pode começar, pode falar com a gente, assim. Não espera, que às vezes você fica esperando para fazer uma coisa perfeita e você não sai do lugar. Então já começa a estruturar, pensa como seu cliente, né? O que o seu cliente gostaria de ter em termos de comunicação, em termos de marketing, como é que ele gostaria de ver a sua marca. E a partir daí você começa, estamos aqui disponível para poder ajudar no que for necessário, mas não espere, comece o quanto antes. Exatamente. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa, contar alguma situação? Se viu retratada de alguma forma? Quer falar, Paulo? Se eu começar a falar, vai acabar só meia-noite. Se eu contar o tanto de identificação que eu tive com aqui, esse monte de... Não, tô tranquilo. Já foi muito rico eu estar participando e saber um pouco sobre vocês. Sobre as coisas. Legal, que legal. Legal. Marco, sua primeira participação aqui, o que você achou do formato? Marco tá aí? Acho que ele não tá. Vou puxar aqui para ver, peraí. Eu acho Marco que ele tá. Oi, estou aqui. Oi, Lê. Mas eu acompanhei, recebi uma ligação aqui, mas acompanhei. Foi ótimo, a visão de vocês é uma visão sistêmica e ampla, todas as vieses possíveis aí do marketing. Eu trabalhei muito com marketing em vendas, né? Porque quando eu fui gestor das empresas que eu trabalhei, das marcas, eu tinha que aprovar os VTs para TV, áudio para rádio, os lambi-lambi da vida, na época tinha os panfletos, né, nos sinais, os feirões. Então, tenho esse conhecimento também, um pouco claro que não do tamanho de vocês, mas eu entendo um pouquinho aí. Tá bom, pessoal? Mas foi um prazer conhecê-los, vocês, e estar aqui participando. Legal. A gente teve um papo esses dias aí com o Marco, num evento que a gente foi,
E a gente estava falando justamente dessa questão de inteligência artificial, né, Marco? Do Isso. sopro divino, né? Hoje eu tive no evento do Walter Longo, não sei se vocês conhecem. Sim. Aham. Pô, sensacional. Eu não conhecia ele. Deixa eu mostrar minha cara aqui. E foi junto com o pessoal da Nerd Monsters. Não sei se vocês conhecem também, fica ali perto da Tutóia. E esse Walter Longo é uma figura. O que ele falou hoje ali sobre IA nessa parte de vendas, eu anotei tudo, anotei muito, tirei fotos e tal, de como vai andar a coisa daqui para frente, né? A venda ela vai ficar cada vez mais objetiva, buscar o cliente o que ele gosta de comer, com açúcar, sem açúcar, vai chegar nele o produto, né? Mais Então filtrado. vai ser uma venda bem ativa e direcionada. Ele contou lá que até no Japão já tem uma empresa que ela entrega uma TV lá na sua casa e deixa lá com você alguns dias, depois ela vai lá atrás, né, para saber se você vai ficar com a TV. E diz que o êxito é 78% nessa sistemática. Então é isso. A IA está aí para nos ajudar. É aquilo que ele falou, tem coisas boas e tem coisas ruins. Então tem que, como a gente diz em economia, achar o ponto de equilíbrio. Tem que equilibrar. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Imagina, inclusive, em breve nós vamos marcar um papo aí, você e o Edu, viu? Ótimo. Estou à disposição. Já está encaminhado com o Edu. Tá bom. Eu vi, hoje eu assisti uma palestra que foi completamente ao contrário, foi com o professor Clóvis de Barro Filho, e ele falando sobre a importância da sabedoria. Eu achei muito legal ele falando. A mensagem é o seguinte: você quer ter sucesso, invista no seu conhecimento. A mensagem das antigas, ele fala muito bem, mas o que eu achei interessante é que ele colocou isso, se você botar na perspectiva de tudo que a gente conversou hoje, de tecnologia, inteligência artificial, a necessidade de aprendizado é cada vez maior. É isso. Assim, você vai ter que entender como usar isso a seu favor, ou você vai ser ultrapassado, vai se tornar obsoleto, né? É muito legal você fazer. Conhecimento sempre, a gente não para de adquirir conhecimento. A IA não vai substituir o cérebro, né? Até o César Romão, que foi o meu mentor agora há pouco tempo, ele fala assim, ele fala de IA, só que ele fala com uma outra viés, assim, um pouquinho diferente. Ele fala assim, a IA, falta na IA, e ele fala, o sopro divino. A gente comentou isso. Boa. É isso, entendeu? Mas no demais, é isso aí, veio para ficar. Tá bom. Karen, você é a segunda vez que participa aí do nosso encontro. Tem alguma coisa para comentar? Gostou do projeto de hoje? Karen, tá aí? Acho que ela não tá. Tá muda. Tá no mudo, Bom, alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que eu tenho uma pergunta, Leila, que acho que é o que todo mundo fala para mim, eu acho que você também já deve ter recebido, e eu acho importante a gente compartilhar isso com o pessoal. Branding é para todos? É para todos. Não todas as ferramentas e todos os itens são para todas as empresas. Mas o branding, você consegue fazer branding com muito pouco investimento. Você pode ter branding pessoal, né? E investindo no tom, no posicionamento pessoal mesmo. Na empresa, você pode ter empresas que realmente só precisam de logo e embalagem e pronto, né? E é pequeno e tudo mais. Mas, sim, é para todos. Você tem que adequar as ferramentas de acordo com o seu negócio e os seus objetivos. Inclusive, vai ser o tema do próximo encontro, né? Que dia que vai ser o próximo encontro? 28 de junho, é isso? Isso. Exatamente no mês, né? Só que esse dia 28 de junho é presencial, lá no Aroa Garden Bar, que é perto do Campo de Marte, então estão convidados também, porque Paulo já é figurinha carimbada dos nossos encontros presenciais, né? Porque a gente aproveita para fazer jus ao nosso projeto, que é um bate-papo descontraído numa mesa de bar
e depois a gente ainda toma uma cerveja, conversa, tem gente que almoça, tem gente que leva o cachorro, os amigos, enfim, vira uma grande confraternização. Aí, e até mesmo network, né, Paulo? Com certeza. Paulo já fechou parceria aí no Marte na Mesa aí para a empresa que ele trabalha. Gabi, fiquei muito feliz de te ver hoje aqui. Obrigada, obrigada, Thaís, pelo convite. Adorei as pautas abordadas aí, muito legal mesmo. Você é uma boa bastante. parceira para a Leila, viu? Parece lá no dia 28 de junho. Acho que vocês vão ter uma sinergia muito boa aí para trabalhar em conjunto em algum projeto. Ah, legal. Vamos sim, Leila. Uma cerveja. Sim. Combinado. É o que a gente falou, ninguém faz amigos bebendo leite, né? Por que a gente tem que falar de negócios num ambiente chato? Então, vamos pro bar, toma uma cerveja, tem gente que almoça. Eu tô nessa, viu? Eu tô nessa. Conversa, vira uma grande confraternização. Não é uma proposta ser um grupo de network, mas acaba sendo, né, Edu? Não deixa de ser. Exatamente. Pessoal, obrigada aí pela presença de vocês. Tem alguém que queira acrescentar mais alguma coisa? Maria Eduarda, Kátia. Kátia também, está sempre nos nossos encontros aí, né, Kátia? Eu estava acompanhando meio em off aqui, porque eu estava na correria fazendo as coisas, estava em trânsito, já fui para a avenida, voltei de novo, então a gente estava acompanhando, mas realmente foi maravilhoso, até o que vocês falaram referente a IA, é uma preocupação minha, porque apesar de falar que estamos evoluindo, em alguns momentos falar, ai meu Deus, acho que agora a coisa vai ficar complicada. Mas faz parte da evolução, vamos nós, né? Vamos na luta com elas e vamos aprendendo. Porque realmente, quando você aprende uma coisa, no dia seguinte tem 3, 4 diferentes novas, né? A gente mal conseguiu colocar aquilo dentro do projeto, dentro do trabalho, e já tem novidades aparecendo, principalmente para mim. Opa, cadê? Caiu. Então é isso. Fora aquelas que a gente nem sabe que estão acontecendo, né? Que a gente tem que descobrir. É verdade. Tem surpreso por aí. Gente, obrigada aí pela presença de vocês. Obrigada, meninos, aí pela apresentação em conjunto, né? Acho que o grande lance do nosso formato é justamente esse, né? Ser bem descontraído, uma hora a gente faz de um jeito, outra hora a gente faz de outro. O importante é a gente levar a informação para frente, né? Ajudar com o que a gente vê no mercado. Eu tenho 28 anos de carreira, acho que os meninos aí também, né? Tem daí para mais, eu acho. Quanto tempo você tem de mercado, Edu? Eu, 30 anos. Pouquinho. Então, Leila também, né? A gente também já está aí no mercado há bastante tempo, então a gente passa para frente o que a gente vê, né, acontecendo, os principais erros das empresas, como a gente consegue fazer diferente, e de alguma forma ajudar vocês no dia a dia. Então, se vocês tiverem também alguma dúvida, manda aí para a gente, tem o WhatsApp, né? Todo mundo tem meu WhatsApp. A gente coloca todas as gravações no YouTube também, então quem quiser assistir os outros encontros está super à disposição, e sempre vamos trazer algum tema aí linkado com faturamento, visibilidade e reputação, né? Então, comunicação, marketing e vendas sempre integrados.